Louvado seja Deus de gratidão pela uma grande vitória que o Senhor me deu. Muitas, de muitas que o Senhor me deu, essa é uma das grandes também. Louvado seja Deus. Porque a maior vitória que Deus me deu foi me livrar do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E louvado seja Deus, nós venceremos também por Ele, porque antes, está aqui a minha família aqui presente, que todos sabem do meu passado, as minhas filhas, a minha esposa, claro, os meus sobrinhos, meu irmão, ele sabe, está aí, meu irmão aí é uma testemunha viva de quem era eu no passado, de quem fui eu no passado. Mas graças a Deus, que ainda essa semana eu estava falando para um amigo, ele perguntou a mim quantos anos que eu tenho de caminhada, de evangelho. Eu disse 25 anos. Ele disse: 25 anos de uma nova história. Eu disse: mas até aqui pouca gente percebeu essa mudança, essa transformação, essa nova história que eu tenho contado para o mundo. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes as pessoas esperam que a gente fale somente por palavras, mas o nosso testemunho fala mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso testemunho fala mais alto do que a nossa língua, do que as nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí o versículo 17, ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: pois o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse culto hoje não é aniversário. Até o pastor Francisco, ele falou: irmão, eu não vou poder estar presente no seu aniversário. Eu digo: está muito distante ainda o meu aniversário, está muito longe ainda. Não é aniversário, é um culto de ação de graça que eu vou oferecer a Deus por uma grande vitória que o Senhor me deu, e a minha família toda sabe, e a igreja também já sabe da minha história, da vitória que Deus me deu, porque foi uma luta de 10 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente ficava duvidando como era que eu ia vencer. Muita gente pensava que eu ia desistir ou que eu ia perder a luta, perder a guerra. Mas graças a Deus que o Senhor é quem peleja por nós. O crente em Jesus Cristo não tem que pelejar. Quem peleja por nós é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 12, louvado seja Deus. São 6 versículos da palavra de Deus que nós iremos ler nessa noite. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 12, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 12. Amém? Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e dirás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, louvai, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excesso é o seu nome. Cantai ao Senhor,
porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Louvado seja Deus. Este capítulo, essa palavra, louvado seja Deus, me chama a atenção, porque é uma palavra de gratidão, onde o povo de Israel agradeceram, louvado seja Deus, em público. Eles tiveram a coragem de agradecer ao Senhor em público, louvado seja Deus, porque isso é o que agrada a Deus, é que nós confessemos com a nossa boca, louvado seja o nome do Senhor. Eu hoje estava pensando naquela tragédia que aconteceu ontem, porque muitas vezes eu já ouvi, até eu já falei essa palavra, já expressei essa palavra, muito quando eu não conhecia a verdade, quando eu não conhecia Jesus, eu dizia, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, é nada, nós aqui não tem ninguém dono da vida não, nenhum ser humano na face da terra é dono da sua vida. Falta conhecimento em muita gente saber que nós temos um Senhor, que a Bíblia diz que Ele é o Senhor de todos, dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós vimos ontem, aquela tragédia, vamos falar daquela tragédia, aquela grande tragédia, aquele povo que vinha com tanta alegria, que vinha com tanto prazer, com tanto desejo de chegar nas suas moradias, nas suas casas, e aconteceu um caso daquele, um negócio daquele, que em questão de segundos foi ceifada 5 vidas. Eu lamento muito, nós lamentamos, porque nós sabemos que eles vinham ansiosos para chegar nas suas casas, e eles vinham do trabalho, eles não vinham de uma festa, eles não vinham de uma coisa qualquer, eles vinham do trabalho, estavam trabalhando, e aconteceu um caso daquele, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus, porque nós estamos aqui. Eu gosto muito desse versículo, Salmo 34, versículo 3, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, porque Ele é digno, Ele merece toda exaltação. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por a palavra, em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, nós te louvamos, Pai querido, pela tua palavra, meu Deus, que acabamos de ler nesse momento, Senhor da glória. Suplicamos, ó Deus querido, que apliques, ó Pai, nos nossos corações, nos corações, ó Deus, daquelas pessoas que ainda não conhecem, meu Deus, essa palavra, Deus bondoso, para que, Senhor amado, haja conversão no meio da terra, para que muitos, ó Pai querido, possam ser alcançados por essa graça, como eu e os irmãos que aqui se encontram, Deus da glória, que muitas pessoas, meu Deus, também sejam redimidos, ó Pai querido, remidos e redimidos pelo poder da tua palavra, Senhor, e possamos alcançar o perdão dos nossos pecados, chegarmos, ó Deus querido, à presença de Deus, o nosso Pai. Isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Continua conosco, recebe nessa noite a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai bondoso, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.